a perícia, ela é vista, não só a perícia, mas o conhecimento de um processo de investigação de um acidente, cada vez mais é visto como uma necessidade do mercado. Qual é o papel da perícia de acidentes para treinamentos de motoristas, né? Então, falando um pouco mais sobre isso, né? Basicamente, o que é que a gente pode fazer dentro de treinamentos ali que evitam acidentes, né, de forma direta. Como eu já tinha introduzido aqui o episódio, a gente fala muito de treinamentos baseados em normas, eventualmente estatísticas também ali com a telemetria, a videotelemetria, vendo o que é que tem de mais incidência, né? Isso. E boas práticas. Mas quando a gente fala sobre algo que aconteceu de um acidente, né, é importante que a gente pegue todo o aprendizado, todo o contexto daquele acidente, contexto, para que de fato a gente consiga ali estar treinando o motorista de melhor forma possível. E aí, Márcio, já vou com a primeira pergunta, tá? Vamos começar pelo básico. Qual é o objetivo principal de uma perícia de acidente de trânsito? Ótimo. Até pro pessoal que está nos assistindo se localizar, né? Para quem não me conhece, eu atuo nesse mercado de investigação de acidentes. Esse ano completo 25 anos e já à frente da empresa Núcleo de Perícias, já investigamos mais de 20 mil acidentes. E esse tema ele é muito relevante, porque cada vez mais a perícia ela é vista, não só a perícia, mas o conhecimento de um processo de investigação de um acidente, cada vez mais é visto como uma necessidade do mercado. Por quê? Como que eu vou criar programas de prevenção? Como que eu vou me utilizar das ferramentas de prevenção se eu não sei o porquê que aconteceu esse acidente? E essa resposta, ela vem de um processo estruturado, adequado de investigação. Não necessariamente uma investigação de alguém externo, mas que a empresa tenha condições de desenvolver esse processo interno. E com isso, certamente, você entendendo por que aconteceu o acidente, qualquer ação que você faça futura, ela se torna muito mais assertiva. Maravilha. Eu tenho, andando pelas empresas por onde a gente tem trabalhado, eu tenho visto realmente alguns gestores sofrendo porque não faz levantamento de dados relacionados a acidentes e não prezam pelo treinamento dos seus funcionários com relação àquilo que é a realidade, como você falou. O treinamento conforme a realidade da empresa. Só um exemplo simples, para quem é motorista de ônibus sabe, né, motorista de veículo de grande porte sabe que ao entrar em uma esquina, numa curva, fazer uma conversão, há ali, para o motorista, um local que a gente chama de ponto cego. Isso serve para uma conversão, serve para uma mudança de faixa. E treinar os motoristas para que eles entendam que existe ali um ponto cego e usar a tecnologia, aí a gente está falando da melhoria dos próprios espelhos retrovisores. Inclusive, algumas empresas já estão usando até câmeras laterais para poder monitorar de forma mais ampla a lateral do veículo de grande porte. Treinar um motorista para que ele entenda que existe aquele ponto cego e que ele possa, ao realizar uma conversão, uma mudança de faixa de maneira mais sucinta, mais adequada, com mais cuidado, é fundamental para quem trabalha com grande porte. E se você abrir a internet aí, acidente em ponto cego, você vai ver um monte de vídeo mostrando veículos se envolvendo em acidente com ponto cego. E aí a gente tem não só o motorista de grande porte, como o motorista de pequeno porte, que se coloca no ponto cego. Sim, E é engraçado a gente ver que a necessidade, eu estou falando de um único ponto, e aí o Márcio deve ter uma quantidade de pontos para exemplificar, como a gente precisa treinar os nossos motoristas para entender os acidentes que acontecem e como evitá-los. É sobre isso que a gente está falando. Exatamente. E aí, Márcio, uma dúvida que me ficou aqui, né, sobre esse ponto como é que é de fato o processo de investigação de um acidente, né? Eu acho que muitas empresas aqui que vão estar ouvindo a gente provavelmente estão fora desse padrão, né, desse processo ideal de investigação de acidente. Muitos nem investigam, né, Verdade. de fato. Verdade. Sabem que aconteceu o acidente e vai ter que depois tomar as medidas para resolver esse acidente, né, de alguma forma, mas não deve seguir o processo ideal. E então, tem um ponto que é agravante.
um ponto agravante com relação à investigação de acidente é que precisa-se muito da intervenção do motorista ali no momento. Os gestores, às vezes, até sabem o que fazer, mas o motorista em si não comunica, não fala, não registra, não faz nada e o gestor fica de mãos atadas, porque já mudou muito o cenário do acidente e aí precisa de uma outra força-tarefa, e aí o Márcio pode falar melhor do que eu, uma outra força-tarefa para poder buscar novos vestígios que muitas vezes podem ter se perdido e que teriam coletado muito mais fácil pelo agente que está lá, o motorista. Esse vídeo faz parte do podcast do Gestor de Frotas. Se você quer ver mais conteúdos como esse, basta pesquisar em Fleet no YouTube ou no Spotify para você ter uma imersão ainda maior sobre a gestão de frotas e as novidades do setor.